Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área. E olha, hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre exercícios de glúteo. Na verdade, né, é um vídeo que foi apresentado, mas aí a gente consegue aproveitar esse vídeo para falar algumas coisas importantes. Por exemplo, para analisar o que é bom, o que realmente faz sentido num exercício de glúteo, até para você entender o que fazer e o que não fazer. E aí, né, sempre quando começo meu vídeo tem uma legendinha que aparece, que mostra os meus artigos e fala lá mais de 200 artigos publicados. Então assim, eu sou doutor, né, como tá escrito lá, eu tenho mais de 200 artigos publicados. Eu passei por dezenas de países, já dei aula em 3 idiomas. Eu participo de organizações internacionais. Então assim, eu sou doutor, tá, mas não é o título de doutor que me levou a ser o que eu sou. O que me levou a ser o que eu sou é o que eu fiz, são os trabalhos que eu desenvolvi. E eu deixo isso claro, né, porque assim, existem pessoas que não têm nenhum título e fizeram tanto ou mais do que eu. Por quê? Porque o doutorado, ele não diz se você vai ter conhecimento ou se você não vai ter. O doutorado simplesmente diz que você cumpriu determinadas formalidades. E, infelizmente, no nosso sistema atual, essas formalidades estão cada vez mais flexíveis, né? Permitindo que algumas pessoas sejam verdadeiros imbecis e tenham título de doutorado. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas por aí defendendo atrocidades ou falando umas bobagens, como no exemplo que eu vou mostrar hoje, que é um vídeo, né, que é uma pessoa dizendo que é autoral, fazendo um exercício de glúteo. E aí eu vou usar esse exemplo, né, para vocês começarem a entender algumas falácias e desenvolverem o senso crítico. Porque aí vocês vão ter menos aquela argumentação de mas cada um fala uma coisa, mas uma pessoa com doutorado defende isso, mas tem um PhD que falou o contrário. Então vamos lá. E aí, velho, porra, o cara com doutorado, né, fazendo isso aí. Então vamos pegar esse exemplo para dar algumas explicações, fazer uma aula sobre glúteo e você vai entender algumas coisas. Lembrando, pessoal, que você pode ser membro do meu canal, né, ajudar a apoiar o meu trabalho, e aí você pode fazer os seus pedidos dos vídeos que você quer, dos temas. Inclusive, se você for membro do canal, você fica com uma estrelinha, e aí quando você fizer uma pergunta, eu vou responder as suas dúvidas. Para se tornar membro, você pode pagar a partir de R$ 4,99 por mês, e você ainda apoia o meu trabalho. Um doutor de verdade, um pesquisador de verdade, alguém que realmente produziu na vida, e que vem aqui compartilhar o conhecimento com vocês, que dá umas voadoras, dá umas zoadas, mas o objetivo sempre é enriquecer a gente de conhecimento. Então, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, de colocar para seguir o canal e de ativar as notificações, porque aí sempre que eu postar alguma coisa, você vai ser informado. Bem, pessoal, é importante entender, né? Porque esse exemplo é especialmente engraçado, né? Porque esse cara é um grande defensor, é um baba-ovo, né? Daquele criminoso que tem uma tese de doutorado com 2 pessoas, um abusador sexual que defende a umbigada. Então esse anão aí, ele é um desses amantes desse cara, né? Um daqui que acha que ele vai ser o pior porque é a melhor coisa do mundo. Mas vamos nessa, né? Vamos fazer aqui um joguinho dos 7 erros sobre a maluquice que está aí. Como diria o meu querido menininho, né?
o cara quando fez esse... Eu aposto que quando ele foi postar esse vídeo, ele pensou o seguinte. Oi, mãe. Bom dia. Você tem que ver o tanto de bosta que eu fiz. O quê? Você tem que ver o tanto de bosta que eu fiz. Vamos lá, pessoal. Erro número 1, né? É que parece que o maluco aí desconhece que o glúteo é o maior músculo que você tem da cintura para baixo. Além dele ter uma área, ele ocupar uma área grande, ele tem um volume grande, ele também tem uma grande proporção de fibras tipo 2. Além disso, ele tem um ângulo de penação favorável para produzir força e potência. Então você junta essas características, né? Músculo grande, fibras tipo 2, ângulo de penação, cara, ele tem uma facilidade de fazer ações intensas. Então é um músculo que foi criado para fazer ações de alta intensidade. E se você quiser trabalhá-lo de maneira adequada, é assim que você precisa: botar carga, botar amplitude, fazer esforços altos. Aí o maluco já começa a vir com um papo de técnico. É um técnico, né? Que tipo assim, glúteo não foi feito para movimento técnico de precisão, né? Pô, o cara que, sei lá, acha que tá preparando técnica de quê? Técnica de coice, cacete. Pô, negócio o quê? Que o glúteo vai tocar piano com a bunda? Né, detalhes assim, isso não existe, pô. Então esse desconhecimento do básico faz o cara começar a criar invenção. Porque, e falando em básico, né, e você pensa, pô, é músculo feito para fazer força, tal. É por isso que ele é bem trabalhado nos movimentos básicos, que você chega lá, bota o pé numa superfície estável, faz extensão de quadril e o negócio funciona, num agachamento, um leg press e por aí vai. Então, o primeiro erro é um desconhecimento do que o glúteo faz, né, pra vir falar de uma coisa técnica, né, técnica. O segundo erro, né, ele até emenda com o erro anterior, que como eu falei, o músculo é forte pra caceta. E aí parece que o cara desconhece o que é uma polia dupla. Se você tá aí fazendo exercício numa polia dupla, se achando bonzão da Silva, olha, assiste esse vídeo aqui. Porque a polia dupla, ela faz com que você perca metade da carga que você tá usando. Então você chega lá e bota lá 10 placas, tá? Mas o fato de ter uma polia dupla lá móvel, quer dizer que aquelas 10 placas, na verdade, se transformarão em 5. Ou seja, você pega um músculo forte pra cacete, e aí você põe uma polia dupla, quer dizer que dificilmente você vai ter placas suficientes para colocar uma intensidade que você colocaria num exercício básico, né? Ainda mais se você estiver treinando uma galera que tem os hormoninhos na mente, aí que o negócio não vai mesmo, porque você lembra que a testosterona ajuda bastante na produção de força. O terceiro erro, né, é que, velho, um maluco deixa a mulher em pé. Deixa a mulher dando coice apoiada num pé só. Meu irmão, entende só. Quando a pessoa fica apoiada num pé e fica fazendo movimento, isso cria instabilidade. E com instabilidade você não consegue colocar a intensidade adequada. Tanto que quando você cria instabilidade, isso prejudica a produção de força, a produção de potência e os ganhos de massa muscular. É uma frase que se fala no treinamento, que é: você não pode atirar um canhão de cima de um caiaque. Pô, se você quiser montar algo para produzir potência, para ter intensidade, você tem que estar sobre uma superfície estável. Por isso que não tem campeonato de levantamento de peso em cima de bozu, essas porcarias. Então, o anão é tão maluco, né, que o cara cria a instabilidade, deixando a mulher se movimentar num pé só, né, uma polia puxando ela para frente, o que já teria uma dificuldade enorme de encontrar o centro de gravidade. E aí ele vê que isso vai dar ruim, aí ele fica dá o braço para a mulher segurar. Aí, porra, o anão é indeciso pra cacete, né? Ele cria a instabilidade, deixa a mulher num pé só e ele dá o braço para criar a estabilidade. Então é uma contradição cognitiva absurda, né? E aí nós vamos agora... Pessoal, lembrando, né? Eu tenho um canal de aulas assinado chamado Nerdflix, que eu fico falando dessa coisa do básico, de instabilidade, do glúteo ser o maior músculo do corpo. Poxa, olha lá as aulas sobre exercícios de membros inferiores, olha as aulas de exercício de glúteo, que lá você vai aprender o que realmente funciona, sem essas xaropadas aí. Então eu falei 3. Outra questão, que também está nas aulas do Nerdflix, né,
é o pouco alongamento. Veja só, quanto mais você alongar o músculo, quanto mais amplitude, especialmente, né, amplitude na posição alongada, mais você tem ganhos de força e de massa muscular. Então você vai perceber que nesse exercício ela chega a 85,7 graus. Quando num agachamento da vida, você vai num leg press, a pessoa vai encostar o joelho do peito, alongando muito mais o músculo. Olha, não vem com essa frescurada de retroversão pélvica não, que eu já detonei esse negócio de retroversão pélvica aqui, quando eu falei daquele ortopedista Nutella lá que fala de tudo, né? Mas não fala nada que preste. E também falei da questão da retroversão pélvica num vídeo específico. Então assim, mas se eu descer muito no agachamento eu faço retroversão pélvica. Isso é um movimento normal, isso não é associado a lesão, a problema nenhum. E aí, o que é engraçado, né, pessoal? Porque você vê, por exemplo, aqui, né, esse estudo do cubo. O que ele mostra? Você vê a comparação, olha o ganho de massa muscular no glúteo de quem agacha profundo. E aí, você olha o ganho de massa muscular no glúteo de quem bota mais carga para agachar encurtado. Ou seja, se você aproxima o seu joelho do peito, mesmo que você use cargas menores, você ganha mais massa muscular. Aí o que o cara faz? Olha, e essa comparação é o seguinte, é você reduzir a amplitude e aumentar a carga. Aí o maluco reduz a amplitude na polia e reduz a carga, porque ele trabalha com a porcaria da polia dupla e ainda cria instabilidade. Bicho, o cara consegue fazer tudo de ruim. E a gente vai fazer o jogo dos 7 erros e a gente ainda tá no quarto. Esse, como diz o molequinho, é muita bosta mesmo. Eu tenho que ver o tanto de bosta que eu fiz. E é muita bosta. Você tem que ver. Por quê? Porque é muita. E você vai ficar desesperada. E aí, gente, olha só que doido, né? Aí você pensa, poxa, Paulo, mas aí a mulher naquele alongamento, o fato de estar na polia não ajuda a ter tensão? Não, porque o cara conseguiu a genialidade de, pelo fato de deixar a mulher em pé, no ângulo de alongamento é o ângulo que perde tensão. Dá uma olhada aí no que está acontecendo, né? Você vê o ângulo da polia aí, isso vai dar 30,7 graus. Sabe o que isso significa? Isso significa que nesse ângulo você está perdendo aproximadamente metade da carga que você tem. Então você soma, a pessoa está numa polia dupla que tira metade da carga. Aí ela fica na posição em pé para que no momento alongado ela perca mais metade da carga e deixa a mulher numa posição instável e tira amplitude. E é muita bosta. Gente do céu, é possível uma pessoa fazer doutorado e não ter condições de enxergar uma coisa que preste, pelo amor de Deus. Então aí você percebe, né, que nesse ângulo final aí, onde você poderia ter um bom alongamento, ele não tem, porque a amplitude é ruim, não tem uma boa carga, ainda tem um ângulo favorável. Vamos lá que só faltam 2 erros aí, gente. Gente, agora é sensacional, né? O cara faz bisete de coice com coice. O cara faz bisete de coice com coice. Pô, aí que muda, né? Ele sai de uma inclinação de tronco de 7,7 graus para uma angulação de 27 graus. O que basicamente não muda bosta nenhuma. Até porque a amplitude não vai mudar muito, né? Porque por mais que você pense, poxa, Paulo, aí, mas ele inclinou 19,3 graus a mais. Bam, mas aí ele perdeu a amplitude. Aí quando você compara, né, o que ela teria de flexão de quadril, com o tronco inclinado de um jeito e do outro, você vê que é de 76,9 graus para 85,6 graus. Ou seja, você causa maior tensão isométrica na lombar e você não muda basicamente nada. É como se fosse o seguinte, um bisete de bosta com merda, né? E aí, gente, entende, como eu falo no meu livro, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, e eu também falo nas aulas sobre métodos do Nerdflix. O bisete, você vai lá, capítulo 4, tá lá. O que é um bisete? Um bisete é quando você usa exercícios diferentes, com padrões motores diferentes, que envolvam o mesmo grupamento muscular. Cacete, coice é coice. Não torna isso um padrão motor diferente. Então, Nanico, você tem que aprender pelo menos o que é um bisete. Porque isso não é um bisete. Você está fazendo basicamente a mesma porcaria. E quando a gente fala de porcaria, é porcaria mesmo. Agora, é o jogo dos 7 erros. Eu cheguei no 7º erro, finalmente, né? A gente poderia passar o dia inteiro falando, mas, gente, o 7º erro, ele é o mais impressionante. O cara, né? Se já foi ruim o maluco que tinha um doutorado com 2 pessoas, né? O maluco conseguiu piorar o coice.
Cara, o cara piorou o coice. Né? Sabe aquela polia de bunda que a pessoa fica deitada dando coice? Então, velho, o cara conseguiu fazer pior. Né? Ele conseguiu piorar o básico. Né? Mesmo que fosse o coice básico, fizesse o coice básico. Ele é ruim, mas o cara conseguiu fazer pior. Porque você pega tudo ruim que eu falei, quando eu falei do coice, quando eu falei da polia de bunda. E ele acrescentou elementos piores, como o fato de você criar instabilidade por deixar a pessoa em pé. Então ele piorou ainda e ele ainda fez com que se perdesse a tensão no momento de alongamento. Porque pelo menos quando você faz os outros coices, né, a pessoa no momento que a perna está, quando o quadril está na maior amplitude, pelo menos você não está perdendo tensão. Então, gente, é incrível como a gente consegue ver uma pessoa arrumar um jeito de fazer um monte de merda. Assim, parabéns, né, campeão? Você fez bastante merda. Agora, pelo menos uma coisa boa que tem nesse vídeo, né? Além das risadas que a gente dá, é a música. Ou pelo menos a música que o maluco selecionou. Ela é até decente. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido quais são as coisas ruins que acontecem nessas variações que o cara tira do terminal do tubo digestivo. E eu espero que vocês entendam e repitam um mantra. O básico funciona. Porque se você avaliar todos os erros que eu falei aqui, polia dupla, perda de amplitude, perda de tensão no momento de alongamento, instabilidade, aí você fala, então qual é o certo? Meu irmão, o certo é você botar os pés no chão e fazer um agachamento. O certo é você botar os pés numa plataforma e fazer um leg press. Você bota um pé na frente e um pé atrás, você faz um afundo, você faz um búlgaro. Isso é o certo. Isso é o que a ciência comprova que funciona. Isso é o que tem evidência teórica e resultados práticos. A galera ficar aqui nessa história de dar bomba para umas alunas, meter metacril na bunda de umas pessoas, ou pegar uma pessoa que já tem uma genética boa, que foi moldada no básico, e ficar vendendo bobagem, aí ou é muita burrice, ou é muita falta de caráter. Aguardo vocês nas próximas.